Olá, estamos começando mais um programa aqui, mais um podcast, esse é o nosso de número 19. Olha como passa o tempo, né? E a gente ama fazer o que faz, por isso que a gente se diverte trabalhando e trabalha se divertindo. E hoje, para nos divertir mais ainda, conhecendo mais um pouco da história do Tocantins, da história de Palmas, um entrevistado que eu já o entrevistei na televisão, já conversamos muito sobre o Tocantins, sobre Palmas, e é sempre um prazer conversar porque a gente aprende muito com esse cidadão que chegou na capital Palmas com 19 anos de idade e sempre conquistando coisas muito especiais de forma muito precoce. Eu estou falando de Rogério Ramos Souza. Perfeito. Tudo bem? Tudo bom, Jerônimo? Uma alegria estar aqui com você, meu irmão. Bacana. E falando assim de coisa precoce, né, Rogério? E imaginando a história de Palmas do Tocantins, e a gente fala em Tocantins em Palmas e vai ver 33, 34 anos e já estamos aqui, às vezes achando que estamos velhos, né? A cidade e o estado, tudo novo, né? Justamente. É interessante a gente acompanhar todo esse crescimento, essa evolução da nossa cidade de Palmas, né? Quando eu cheguei aqui, quando aportei aqui, a rodoviária era ao lado da Secretaria de Infraestrutura ali, né, no centro. Até Otônio não estava asfaltada, só tinha um pedacinho que ia até o hotel ali, bem próximo ali ao Espaço Cultural. E Hotel Casa Grande? Hotel Casa Grande. É um senhor muito simpático, era o proprietário lá. E, na verdade, a gente viu as coisas se organizando, as quadras se consolidando, a cidade se consolidando. Isso a gente passa em alguns lugares onde a natureza já deu aquele toque final na cidade, né? Porque quando as árvores ficam bonitas, né? Ficam frondosas, assim, é porque dá aquele toque mesmo da natureza. E nessa composição com o asfalto, com a calçada, com tudo. E a gente nota que Palmas hoje se embelezou muito dado a essa composição, né, da natureza com a cidade. Então, é muito bom ver árvores que a gente até um pouco delas plantou e agora vê ela frondosa, frutificando. Né? Participou do plantio sem de dúvida. fato, né? Agora me fala uma coisa, você chegou em Palmas com 19 anos e antes disso, quem era Rogério Ramos? Eu, na verdade, nasci em Goiânia, né? Mas muito cedo meu pai comprou uma fazenda no Mato Grosso, em Barra do Garça. E nós fomos morar lá na cidade, a gente ficava entre a cidade e a fazenda. Aí quando foi para fazer o ensino médio, eu voltei para Goiânia. Mexendo com gado? Mexendo com pecuária e agricultura, né? Você separava o bezerro da vaca de todo dia de tarde, né? Fazia isso? Assim, a gente fazia isso dessa forma, porque eu estudava na cidade, né? Mas naquela época as férias eram de 4 meses, né? Uhum. Eu ficava 4 meses na fazenda. Então, mexia mesmo com gado ali. Mexendo. Curar uma bicheira do bezerro, fez tudo isso aí? Essa pegada aí a gente já tinha desde o passado já. Hoje, por herança, né, a gente tem uma propriedade também e continua tocando o estilo de fazenda. Todo final de semana eu estou por lá também e gosto. É muito bom. E a família na fazenda, os pais e você estudando em Goiânia. Isso, perfeito. Aí depois em Goiânia eu fiz o ensino médio, aí fiz uns vestibulares lá, não tive sucesso. Aí veio essa história de Tocantins, né? Tocantins e aquele... Tocantins recém-criado. Recém-criado, aí até eu lembro de uma passagem, eu estava lá no centro de Goiânia com meu pai. Meu pai falou, não, eu quero comprar um novo mapa do Brasil, porque o mapa mudou. Agora tem um outro estado. Cortaram o Goiás bem no meio. E aí nós compramos esse mapa, né? Aí eu falei, rapaz, aquilo é um sinal para mim. Eu acho que eu vou para lá, para esse lugar aí. Eu vou, pelo menos conhecer, eu vou. E aí surgiu a oportunidade de fazer um concurso público. Seria o primeiro concurso público da prefeitura. Para fiscal de tributos, né? Hoje a nomenclatura do meu cargo é outra, mas é fiscal de tributos. E aí eu fiz a inscrição, depois fiz o concurso e já fiquei. Aí, por sorte, tinha uns parentes do meu pai aqui, comecei a morar com eles no primeiro momento, até me estruturar. E depois aí já toquei a vida. Aqui eu me casei, aqui eu tenho minhas filhas. Depois meu pai veio para cá, meu irmão, que é médico, formou em medicina, veio para cá também. E a nossa família ficou toda aqui já. E a mãe deixou vir assim, tranquilo? 19 anos, naquela época, 19 anos era bem seguro. É, né? Aquela história, né? Você tem filhos e a gente vê que a gente cria os filhos para o mundo mesmo, né?
E é bom que seja, porque, na verdade, ainda existe hoje existe muito aquela figura do filho canguru, né? Ele fica dentro da bolsa do pai até 40, 50 anos. Tem muitos assim hoje. E eu te falo assim, que contribuiu muito na minha vida sair no mundo e conquistar o meu espaço, né? Isso me lapidou muito e me deu uma condição muito boa. E a gente observa na sua história que muita coisa importante aconteceu ainda jovem, né? Eu fui o primeiro secretário de juventude do país. Do país, pois é. Ainda Prefeito Odir Rocha, Prefeito né? Odir Rocha, ele criou, né? Saudoso Odir Rocha, um grande homem, um grande médico, um grande gestor, né? Muito prudente, muito conservador e firme nos seus posicionamentos, né? Então, o Dorodir fez um belíssimo mandato naquele período. Às vezes não é um mandato que se divulgava muito, até porque ele era muito discreto, mas de muitas realizações, muitas mesmo. O doutor Odir foi um grande homem, merece a nossa homenagem aqui nesse momento por ser um grande gestor e também um grande profissional, uma grande pessoa. Né? E nessa época da Secretaria de Esportes, a primeira do Brasil, né? Em Palmas, que você foi nomeado secretário, primeiro secretário, tinha 24 anos, né? Justamente. Eu estava acabando de me formar em administração, que também sou da primeira turma da UBRA. O que ocorre? Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos apenas um curso, que era o curso de Engenharia Ambiental na Unitins, né? Antes de se federalizar para o UFT. Mas esse curso era de dia e eu tinha que trabalhar. E aí já não me servia. Aí surgiu na UBRA, mas a UBRA se implantou aqui em 92 para começar o curso em 93. 3 cursos, que seria Pedagogia, Letras e Administração. E eu fui professor e tudo, mas a administração sempre me chamou a atenção. E optei por administração, sou do primeiro ano da UBRA, né? Entrei em 93 e saí em 97, justamente quando eu virei secretário. Aí criei o DCE, o Diretório Central dos Estudantes, entrei no embate aí para diminuir a mensalidade. Foi até o que me guindou a ser secretário de Juventude, foi essa liderança junto ao movimento estudantil. Né? Então já tinha uma noção do que precisava fazer, né? Justo. Na verdade, tudo se formando, né? Então, a UBRA começou ali na JK, também não asfaltada, num prédio de madeira, né? Depois é que foi... ao final do curso, nós fomos mudar para aquele prédio, lá no final da Teotônio. Inclusive, quero te dizer mais, quando a gente foi ver, eu como presidente do DCE, fomos identificar onde seria a área para a construção do campus da UBRA, nós desencadeamos um movimento, falou, não, nós não vamos estudar na roça, não, que tinha que pegar um trieiro para chegar lá. Um poeirão do tamanho do mundo, você não podia lavar carro. Ninguém acredita nisso hoje, olhando para o que está, né? Aí... começou a construir os prédios, eu me lembrei um dia lá, chegamos lá o pessoal reclamando, porque presidente do DCE é igual síndico, né? Tudo tem problema, eles te chamam. Aí nós tivemos que arrumar umas tábuas, porque na entrada tava uma poça d'água do tamanho do mundo e o pessoal tinha que molhar o pé para entrar. Aí arrumamos umas tábuas lá, todo mundo botamos umas tábuas para poder passar. Histórias histórias estão diversas, registradas, né? Que o palmense que já nasceu aqui, que está se formando na UBRA, não tem ideia disso, né? Não imagina que isso aconteceu. A UBRA passou por muitas coisas e tudo, mas hoje uma universidade forte que contribuiu muito com Palmas, assim como todas as universidades que vieram para cá e tornaram Palmas hoje um centro educacional, né? Que atrai jovens do Brasil todo, atrai pessoas para vir estudar especificamente, né? E a grande maioria fica por aqui também, isso é bom. É uma coisa que chama a atenção da gente, Rogério, é ver a importância de se fazer um bom trabalho, de se dedicar e aplicar naquilo que você faz, porque imagina, Palmas recém-criada e logo depois de você, nesse papel de secretário primeiro da juventude do Brasil, né? Na capital do Tocantins, e de repente recebe o convite para representar o Brasil no encontro de ministros da juventude em Lisboa. Justamente. Quando o telefone tocou com esse convite, como é que foi o coração? Rapaz, foi muito interessante. Isso foi no governo Fernando Henrique. Eu sempre fui um social-democrata, né? Sempre tive ligado à social-democracia. E aí o presidente Fernando Henrique, ao saber que existia uma Secretaria de Juventude, a primeira do Brasil, ele me designou
na comitiva para ser um dos representantes brasileiros. Ele mesmo te ligou ou não? Não. Foi a assessoria dele que, obviamente, identificou, né? Uhum. Eles queriam saber quem são as pessoas hoje que atuam fortemente nas políticas de juventude. Aí, quando passou a peneira, saiu o meu nome. Né? Isso aí, para mim, foi honroso, né? E fui lá. Inclusive, isso foi em Portugal. Hoje, o presidente da ONU, né? Que é o Antônio Guterres, era o presidente de Portugal. Aliás, lá não é presidente, primeiro-ministro. Ele era o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Guterres. E eu fui recebido por ele, nós tivemos uma audiência, conversamos sobre o Brasil, conversamos sobre o Tocantins, né? E hoje é o secretário-geral da ONU, né? O presidente da ONU não, é o secretário-geral da ONU. Né? Pegou o telefone dele? Mas eu tenho uma foto com ele. É importante. Depois eu vou te mostrar. Não, bacana. Mas aí você imagina, participou de um evento com status de ministro, sem né? Sem dúvida. E como é que foi essa experiência aí? Muito bacana aquilo, né? Eu já... Pelo meu estado, eu já representei várias vezes, né? Alguma coisa aqui, ou representando Palmas e tudo. Mas você representar o Brasil é um negócio de uma importância muito grande, né? Principalmente quando você tem 27 estados e o nosso estado talvez seja economicamente um dos menores, né? E naquela época mais ainda. E a gente ser escolhido e estar investido nessa condição, tratando de um tema assim... que no Brasil, naquela época, nem era tão forte. Essa política pública de juventude no Brasil, ela veio depois, né? A partir dessa época. Então, isso para nós era muito interessante. Mas foi muito bom porque quando você convive com os grandes, né? Com o grande conhecimento, com o nível mais alto possível, você se nivela, você busca lá se nivelar com aquilo e você acaba trazendo muito boas informações. E isso foi muito bom. Porque depois de ser secretário do ODI, de Juventude, eu fui secretário da Criança e Juventude da Nilmar, fui secretário da Juventude do Siqueira Campos e fui secretário de Juventude do Marcelo Miranda. Né? Esses dias eu estava contabilizando, eu tenho mais de 15 anos que eu sou ordenador de despesa. Aí eu até vejo, há tempos atrás, um candidato chegou aí e disse que ele era o ficha limpa, né? Ficha limpa, eu sempre falo nesse negócio de ficha limpa, que eu acho que isso é uma besteira, até porque ficha limpa é obrigação das pessoas. Você não tem que colocar isso como bandeira sua o normal, né? E dizer que isso é o que te faz ser um bom político ou ser um bom candidato. Isso para mim é uma besteira. Eu acho que ficha limpa é obrigação. E aí eu estava contabilizando, eu tenho esse período todo de secretário, de presidente, enfim, de ordenador de despesa e nunca tive nenhuma condenação. E não respondo nenhum processo até hoje. Né? Obviamente, volta e meia, por um invejoso faz uma denúncia ou outra, mas graças a Deus é arquivada falta, né? por falta de provas. Aí esses tempos atrás, eu era secretário de Finanças, né? Fiquei 4 anos com a Cintia como secretário de Finanças. Hoje eu sou secretário de Governo, né? E quando eu fui secretário de Finanças, eu sou xereta. Eu gosto de movimentar. Eu acabei virando o diretor da Abraço. Abraço é a Associação Brasileira de Secretários de Finanças de Capitais. Certo? Nós somos 4 membros, né? Para você ter uma ideia. O presidente é do Sergipe, de Maceió. Um dos diretores é São Paulo, o outro do Rio Grande do Sul e o outro de Curitiba. Você vê o nível que a gente estava inserido, né? É uma bagagem grande. Né? Numa discussão nacional sobre tributação, reforma tributária, questões de fazenda. E eu acabei falando dessa história lá. Um bocado riu, achou que eu estava fazendo graça, quando eu disse que não tinha nenhum processo, respondendo nenhum processo. Aí a secretária da Abraço falou assim, realmente o senhor é um artista, porque ser secretário todo esse tempo e não ter processo, realmente é um feito muito grande. Agora, nessa experiência de ser secretário de Juventude do Siqueira e de ser secretário de Juventude do Marcelo Miranda, qual que é a diferença? Teve diferença? Teve diferença, são conceitualmente diferentes, né? O Siqueira, aquele jeitão dele mais querendo ver tudo, e todo projeto que você levava lá para ele metia a caneta e mudava tudo, mesmo que estava tudo certo, mas era o jeito dele, certo? E aquele negócio de te ligar 5 horas da manhã,
e te dar uma missão, de te dar um esculacho no meio do povo, que o esculacho nem era para você, era para outro. Dá indireta, né? Para dar um indireto. Então, às vezes, assim, ele queria falar com você, mas ele não tinha liberdade com você, ele vinha em mim e dava um esculacho em mim para você escutar. Teve muito isso, né? Então, muitas mas daquele histórias jeito aí. magnífico. Eu falo que, sim, eu tive algumas escolas hoje na minha formação política. E uma das melhores escolas que eu tive foi a Escola Siqueira Campos. Ele me ensinou muito, muito, muito. E com Siqueira você aprende. Aprende com frases que ele diz, com filosofias, com formatos, mesmo que hoje algumas coisas já estejam em desuso no formato da política atual, ou mesmo da gestão atual, mas para aquele momento eram extremamente necessários e uma boa base de conceitos, né? O governador Marcelo, aquele homem elegante permanentemente, né? O Marcelo sempre foi um cara elegante, até mesmo com aqueles que sempre o agrediram ou sempre foram contra ele, enfim. E uma gestão ponderada, uma forma sempre mais tranquila de tratar a coisa, e realmente também considero um grande gestor, e no seu período também muito atacado, mas realizou muitas coisas para o Tocantins também, você entendeu? Então, de todos os que eu trabalhei, todos eles eu tenho muito orgulho, e hoje é o que é melhor, sabe, Jerônimo? Eu tenho acesso e amizade a todos eles. De Eduardo Siqueira, Odi, porque eu fui diretor, coordenador do Eduardo na Prefeitura de Palmas. Depois eu tive com ele no Senado, também outra escola maravilhosa, um cara de uma mente brilhante, né? Eduardo Siqueira é de uma mente brilhante. Muito conhecimento. Muito conhecimento, né? Sabe fazer. Um estrategista de primeira, né? Um estrategista de primeira. Então, tudo isso faz parte da formação da gente, né? Desse conceito de... Talvez seja por tudo isso que eu vim parar como secretário de governo, né? Eu até falo para a prefeita, prefeita, eu era feliz e sabia que eu estava lá na finanças organizado, lá 2 e 2 é 4, lá no governo não, 2 e 2 é 22, ou é 220, né? É choque mesmo, né? E falar isso, como é que está hoje a política do município? Olha, muito tranquilo. Hoje nós temos um belíssimo relacionamento com a Câmara, né? Qualquer distorção que ocorre lá dentro é política e é natural. Faz parte. Faz parte, né? As pessoas, cada um tem uma forma de fazer política, né? E as pessoas elegem até formas malucas de fazer política. Mas tudo bem, a gente tem que respeitar, né? Mas nisso a gente, na grande maioria da Câmara, a gente tem um belíssimo relacionamento com todos da Câmara. Sem exceção, eu tenho um bom relacionamento, né? Trânsito, diálogo, sempre que me ligam, mesmo sendo de oposição, eu dou um tratamento respeitoso, e assim como eu quero, da mesma forma. Quando você respeita uma pessoa, minimamente ela tem que te respeitar, né? E é assim que eu trato a Câmara, né? Com muito respeito, com muito carinho, para ser tratado da mesma forma, né? Mas vejo uma Câmara coesa, uma Câmara produtiva, né? O Parlamento ele tem uma importância muito grande no controle social, na consolidação da legislação. Uma pena, esses dias eu estava fazendo um estudo, uma pesquisa, eu fiz recentemente uma pós-graduação na área de gestão. Parou de estudar ainda não? Parei não, eu fiz uma na área de gestão, que é um MBA em gestão públicas pela Fundação Getúlio Vargas, e fiz outra agora recente, até para me conquistar o meu último nível de progressão no município, exigi uma progressão na área tributária. Aí eu fiz de administração fiscal e tributária pela Unimais, né? E nessa anterior, eu fiz um estudo, aliás, a gente discorreu sobre um estudo na minha dissertação, sobre uma segunda forma, do modelo brasileiro o formato político brasileiro, né? Geopolítico. E aqui, para você ter uma ideia, no Brasil, isso não é a nível de Palmas, não. No Brasil, 80% das leis que são publicadas como leis nos diários oficiais, elas são iniciativas do Executivo. 10% são iniciativas do Judiciário. E apenas 10% das leis no Brasil são iniciativas do próprio Legislativo. E isso é uma grande distorção. Em verdade, o Legislativo seria o único a legislar, né? Aí você tem um instituto chamado medida provisória,
que é? O executivo Legislando. produz uma lei e ela passa a valer no outro dia sem sequer que a Câmara vote, né? Também uma distorção. Você quer ver outra distorção que até chega a um ponto, em alguns casos, não em todos, de uma promiscuidade política? É a emenda parlamentar. Em alguns casos, sim. Agora, o que é a emenda parlamentar? É o vereador, é o parlamentar, é o deputado, é o senador, é o parlamentar interferindo no orçamento que é o executivo. Que o prefeito, o presidente da República, ele é que foi eleito para falar assim, ó, eu vou fazer esse asfalto, eu vou fazer aquilo, de acordo com o seu planejamento e tal. E a emenda parlamentar não, diz, ó, você vai ter que fazer aquele asfalto que eu estou mandando. Então, esse entrelaçamento e essa confusão entre os poderes é muito ruim. É muito ruim. Eu acho que esse modelo precisava ser aperfeiçoado. No Brasil, acho que algumas coisas não funcionam em função dessa grande mistura e dessa falta de identidade dos poderes. Perde o foco, né? Perde o foco e perde a atribuição. Porque você é um jornalista, você tem a sua função de jornalista. É isso que você sabe fazer. Esse é o seu expertise. Você é o melhor naquilo. Para que um engenheiro vai querer fazer o seu trabalho? Não, ele foi feito para projetar um prédio. A função dele é outra, né? Então, essa. E assim, você se credencia, se qualifica e estuda para aquela situação. Então, assim como esses dias eu fui numa palestra, uma procuradora do Rio de Janeiro falou assim: olha, existe no exterior o orçamento impositivo. Eu falei, olha, aí no final da palestra, assim, né? Eu falei, posso fazer uma pergunta? Eu falei assim, eu quero fazer uma pergunta e um comentário. Eu falei, ó, sou secretário de Finanças do município de Palmas, eu quero dizer que lá nós já temos o orçamento impositivo. Ela falou, como? Eu falei, uai, 25% que eu tenho que botar na educação. 15% eu tenho que botar na saúde. Existe emenda parlamentar, existe o 12º da Câmara, existe a precatório, existe... Aí eu fui falando, quando eu fui falando, o auditório começou a rir. E eram todos gestores, então todos falaram assim, olha, realmente nós já temos o orçamento impositivo, não precisa de mais nada não. Impor mais nada não, já está tudo imposto imposto já, mais né? nada, não. É complicado, mas se a gente for parar um pouco para pensar em tudo isso, é realmente Deixa eu te contar uma arapuca grande. Jerônimo, tudo isso, né? Você já viu alguém pular do lado dos Estados Unidos lá pro lado do México, aquele muro? Já viu alguém pular lá? Nem ouvi falar Notícia? disso, não. Então, dá uma olhada como é que é a legislação de um lado e dá uma olhada como é que é a legislação do outro. A Constituição dos Estados Unidos são 50 artigos, 50 e poucos artigos, eu acho, ou 37, não sei. São muito poucos artigos. E pouquíssimas emendas. Se emendaram muito pouco, mudaram muito pouco a legislação. A nossa Constituição Federal, além de ter vários artigos, 300 e tantos artigos, ela toda emendada. Então, o que saiu lá no início já não é o que está no fim aqui. Todo ano tem emendas e emendas. Aí, você pergunta como que é nos Estados Unidos a relação trabalhista. Lá é hora trabalhada. A relação previdenciária. Lá é fundo aqueles fundos seus, né? Fundo de capitalização. É privado, Privado. Isto é, não é igual ao INSS que você vai para uma conta geral, o seu dinheiro vai para uma conta geral, não. Você tem a sua conta específica. O que você botou lá dentro, depois você vai ter. E ele vai render. Os fundos vão fazer render aquele seu dinheiro. Aí você pega a saúde. Saúde é toda privatizada, toda organizada, e você tem seguros, e você tem situações, e você cria outras situações. Aí você vai pegar o modelo, aí você pega a tributação. Lá é imposto único. Aqui nós temos quase 20 modalidades de impostos e taxas. Isso. E taxas, não, você passa para taxas aí, e contribuições são milhares. Então, algumas fórmulas estão nesses lugares, eles são prósperos por isso. Aí, quando o mundo se globaliza, quando você produz um produto nos Estados Unidos, a tributação é menor, o custo de operacional, de pessoas, né, de laboral para você fazer aquilo é menor, aí o insumo é menor, aí você já tem um combustível menor, com valor menor, porque eles têm, né, toda uma sistemática que garantem isso. Aí, como que concorre um produto brasileiro com um produto americano produzido dessa forma? Então, isso sobresta o desenvolvimento, diminui o desenvolvimento desses países. Então, é hora da gente pensar em muita coisa no nosso país para a gente avançar. E não é sair copiando, não. Eu acho que não é sair. Cada um tem a sua especificidade.
Mas a gente tem que pensar direitinho. Isso não te dá assim uma agonia, Dá. não sei, de ver que poderia ser bem mais fácil, bem mais produtivo, bem mais acessível, tanta coisa, e fica embolado só na burocracia, nessas coisas realmente, eu acho que, assim, o Brasil avançou bastante em algumas situações, em mudanças culturais. Eu acredito que o que favorece e chega a essa situação é a mudança cultural, né? Então, assim, os Estados Unidos, por exemplo, ele foi uma ocupação anglo-saxônica, né? E o Brasil já da Europa, né? Enfim, um modelo diferente, né? Você pega nos Estados Unidos, quando formava lá as primeiras colônias ali, aqueles primeiros vilarejos, que a calça jeans, na verdade, ela foi feita da lona, que era de jeans. Aí eles pegaram, como era resistente, depois começaram a fazer calça, e a calça jeans foi daquelas lonas. Mas existiam duas obras que eram as primeiras a ser feitas antes das casas dos colonos, que era a igreja e que era a escola. Esse foi o início da colonização lá. Agora vamos ver a nossa. Colonização feita pelos portugueses, onde vieram aqui explorar o nosso pau-brasil, o nosso ouro, as nossas índias, trocar um espelho por um monte de pau-brasil e esse escambo. Outro ponto, quem era condenado na Europa, botava dentro do navio e vinha para cá para deixar o cara aqui. Enfim. Vir para cá era uma prisão, né? Pagar a pena. Quando você inicia um processo desse, envolvendo escravidão, exploração do homem pelo próprio homem, em todo sentido, sexual, exploração de escravidão mesmo, né? Botar as pessoas em condições desumanas, né? Explorar a natureza, como foi explorado, sem nenhum critério. Então, assim, o Brasil nasceu dessa forma. E para você mudar essa cultura da noite para o dia não é fácil. Você entendeu? Então, é muita coisa a ser discutida, mas eu sou esperançoso. Eu acho que a gente tem que quebrar paradigmas. Não é porque você mora num prostíbulo que você tem que ser prostituto. Eu acho que essa mudança é que tem que ser feita. Entendeu? Esse conceito é que deve ser estabelecido. Certo, Rogério. E hoje, o que a gente percebe toda essa confusão que você falou aí na área financeira, na área comercial, e na política parece que a coisa ainda é mais complicada, né? Na política parece que a coisa ainda é mais difícil. Esse ano, por exemplo, o método eleitoral esse ano complicou ainda mais para os próprios políticos, parece, né? Sem dúvida. A gente não entende até as fórmulas, né? que eles mesmos criam. Mas, por certo, eu acho que, assim, o que o brasileiro tocantinense tem que imaginar. Aquele dia 2 de outubro, que esse ano vai ser dia 2, né? Aquele dia importante de outubro, que a gente vai para a urna para votar, tem que ser um dia de muita reflexão. Entendeu? De muita reflexão. Porque, como dizia Bertold Brecht, né? O pior analfabeto é o analfabeto político. Né? Se os bons não se colocam à política, os maus tomam conta. Né? Então, você precisa inserir no contexto político uma avaliação mais apurada e poder entender e avaliar e buscar pessoas com um perfil melhor, com um comprometimento melhor. Talvez aquele político que foi lá na sua casa te oferecer R$100, R$150, até pela sua necessidade, seria interessante até você pegar mesmo. Mas não vote nele. Não vote nele. Porque aí você está vendendo a sua consciência e a consciência das pessoas e o futuro das pessoas. Entendeu? Então, a partir desse momento, quando essas pessoas não mais se criarem no meio político, aí nós vamos começar a transformação. Certo? Esses políticos que compram voto, eles não estão comprando meramente a consciência das pessoas. Eles estão fazendo com que a sociedade tenha limitações de crescimento, porque no outro dia, quando você for cobrar dele qualquer posicionamento político de interesse social, ele vai dizer, não, meu irmão, o que você está fazendo aqui? Eu comprei seu voto. Já paguei. Você entendeu? Já paguei. Então, assim, muito ruim isso. Então, já que a gente não pode passar por cima da necessidade das pessoas, eu oriento.
Pegue o dinheiro desses vagabundos e vote em outro. Vote num que você entender que seja o melhor. Entendeu? Uma escolha consciente. Uma escolha consciente. Vê aquele que tem o melhor projeto, aquele que tem uma desenvoltura, que tem efetivamente condições de te representar. Seja ele até aquela pessoa próxima ali do bairro, seja ele aquela pessoa da sua cidade, seja ele aquele que foi um gestor, né, que executou alguma coisa e que o cara foi bacana. Seja ele um profissional da comunicação que se apresentou a vida toda bem e que tem uma história limpa, e que conhece de muita coisa e que pode contribuir. Então eu acho que é a hora dessa reflexão do eleitor, da sociedade, você entendeu? E só quem pode tomar essa decisão é aquele momento entre você e a cabine da votação. Bacana. Nós estamos hoje recebendo aqui no nosso podcast o nosso amigo, né? Palmense tocantinense de alma e coração, Rogério Ramos, que foi secretário de Finanças de Palmas, hoje é o secretário de Governo da prefeita Cíntia Ribeiro. Eu quero agradecer você que está nos acompanhando e pedir que você compartilhe e faça o nosso programa chegar mais longe, alcançar mais pessoas, e compartilhe e curta, né? Nas nossas redes sociais, estamos em todas as plataformas. Bacana? Valeu então. E a gente vai seguir com o nosso bate-papo e agora entrar um pouquinho mais na política, porque o ano é propício para isso, né, Rogério? Mas você esqueceu, não é que você esqueceu, porque falou de várias pessoas, tem mais gente que você pode falar que você adquiriu experiência. E uma dessas pessoas eu tenho certeza que deve ter te ensinado muito trato com as pessoas, e nessa elaboração que você está hoje no Secretaria de Governo, chama-se João Batista de Jesus Ribeiro. Né? Quando você fala, você até me emociona. É porque eu acredito que ele é um dos poucos, né? Era um dos poucos que sabia mexer bem esse doce aí para não queimar a panela, né? O que eu extraí do João e que coloco isso como ponto principal na minha atuação, principalmente na Secretaria de Governo, é o poder conciliatório. Né? O João, ele abrigava todos os interesses. Não brigava com ninguém, né? Ele estava ali à disposição de todos. Terminava uma eleição, o cara foi adversário ferrenho dele, ajudou a destruir ele no município, enfim, aquela coisa. O cara refletia, ia lá na porta dele, batia, ele abria a porta, tacava o cara para dentro. Na outra eleição, o cara... Por isso que o João Ribeiro ele teve uma característica. Primeiro, foi um homem que todos os andares do Legislativo ele ocupou. Vereador, deputado estadual, deputado federal, senador. Prefeito. Então, aí do andares do Legislativo. Foi prefeito. E com certeza, se tivesse vida, tinha sido governador do Tocantins. Com certeza. Era o que a gente imaginava, né? Era o que a gente imaginava. Mas esse poder conciliatório e de abrigar interesses fazia com que o João colecionasse, dadas essas coisas que eu te falei, cada vez mais resultados políticos mais intensos, chegando ao ponto de chegar na sua última eleição, que ele participou, ele ser a pessoa mais votada do Estado. Nessa eleição, ele teve mais votos que a presidente da República, ele teve mais votos do que a lenda do Tocantins, que era Siqueira Campos, e teve mais votos que o outro senador que concorreu com ele, sem falar de deputados e tudo. Então ele teve mais votos do que todos que foram para a urna naquele. Marcelo Miranda, que era ex-governador. Marcelo Miranda, ex-governador. Então, aquele momento, o João provou que toda aquela bondade, todo aquele jeito cavalheiro, todo aquele jeito de fino trato e de realização, porque o João também tinha uma característica. Ele era um parlamentar. Na verdade, essa passagem como prefeito de Araguaína foi uma rápida passagem, foi bom também, foi muito bom, mas ele sempre foi um parlamentar, tanto é que ocupou todos os níveis do parlamento, né? Mas ele tinha uma característica como parlamentar que hoje eu não vejo nenhum parlamentar que tenha a mesma característica dele. Um parlamentar que realiza obras. Qual o parlamentar que colocou uma creche em todos os municípios do Tocantins? Um ou mais, né? Porque Palmas, por exemplo, só escola e creche foi umas 10, 12. Cidades como Araguaína também, bem mais. Então, mas pelo menos o menor município do Tocantins, aquele mais ínfimo, recebeu uma creche do João. O João fazia travessia então, é muito estranho essas travessias aí que mudaram a vida de grandes cidades. Araguaína, Colinas, por exemplo, ali foram transformadas, né?
Quantas vidas, né, se perderam ali naquele trevo de Araguaína, no trevo de Colinas? Então, isso dado a articulação política dele no governo federal, porque grande parte desse, por exemplo, as creches, você sabe que as creches não eram emenda parlamentar dele, emenda pessoal? Não era. As creches eram uma articulação do João Ribeiro junto ao Orçamento Geral da União no MEC. Né? A grande parte delas, obviamente algumas foi emenda parlamentar ou emenda de bancada, mas ele tinha uma articulação política, ele fazia parte do conselho político do Lula, né? Um tocantinense fazendo parte do conselho político. Então era um cara que era dedicado à política. Agora, eu até falo para a prefeita Cíntia, né? As pessoas imaginam por que a prefeita Cíntia, da noite para o dia, sem ter mandato nenhum, se tornou uma belíssima prefeita e que executa muito bem a administração dessa cidade. Mas ela aprendeu ali do lado, né? Eu falo assim, aprendeu até por osmose, porque na verdade tanto ficar perto, né? Mas é isso. O João, ele tinha essa característica de materializar as coisas. E obviamente tem executores, gente do executivo que não conseguiu fazer um décimo do que o João fez como parlamentar. Obras, materiais, físicas, que você podia ir lá e chegar e pegar. Então, essa característica do João realmente, como você iniciou falando o nome dele, a emoção veio no peito mesmo, porque é alguém que deixou muita saudade pra gente. Deixou muita saudade, né? E quantas famílias não foram ajudadas? Sem dúvida. Transformou vida de pessoas. Pessoalmente. Não estou falando de ação política, mas de ações pessoais sem publicidade. Sem publicidade. Né? História de vida. Por isso é que ele deve estar no céu, né? De que na Bíblia fala que toda caridade que você fazer sem alarde, você está comprando um pedacinho do céu, né? Você está comprando um passo para ir para o céu. Você está favorecendo a sua ida para o céu. E eu não tenho dúvida nenhuma que o João Ribeiro está no céu porque ele realmente fez muita coisa boa para muita gente. Eu até lembro de histórias interessantes dele. Chegava em Araguaína, vi várias vezes isso. O senador João Ribeiro está chegando e assim, porque tem uns políticos que voltam de Brasília para passar um período em sua cidade e se escondem, né? O João Ribeiro, ele chegava em Araguaína, todo mundo sabia que ele ia para um restaurante daqueles que tinham comida boa, tudo, típica, né? E colocava ali umas 40, 50 mesas compridas, juntava todos aqueles amigos dele. Amigos que eu falo não são empresários, não. Aqueles mais simples, né? Pessoas simples, montavam aquela mesa grande para jantar. E ali tinha músico, ali tinha fazendeiro, ali tinha todo tipo de gente, todo nível de pessoas assim, de nível social, né? Juntava todo mundo ali, eram os amigos do João Ribeiro. Eu fui... O João foi presidente do PFL Tocantins. Eu era presidente do PFL Jovem. Foi até quando eu tive um acesso grande à presidência da República, né? E eu consegui ser representante do Brasil, né? Nessa encontro de ministros de juventude no exterior, justamente também dada essa articulação com o João. E a gente andava o estado todo aí trabalhando esse PFL. Ele amava esse PFL, né? Partido da Frente Liberal. E depois foi se evoluindo aí, virou outros partidos e ao fim ele estava no PR. O meu celular tem o final 22, ainda da influência de João Ribeiro. Que era o número que ele usava, era, né? Era do PR, hoje PL, né? Justamente. Tá certo. Rogério, agora a avaliação que você faz hoje, diante do que você está vivendo, né? Secretaria de Governo, nesses ajeitamentos, discussões, consertos, reparos, para uma congruência, para um fechamento político hoje das chapas, né? Que estão hoje sendo montadas no Tocantins, que a gente percebe, inclusive, muitos candidatos que são candidatos, pré-candidatos ainda, mas tudo quieto, escondidos ainda. O que ocorre, assim, há muito tempo, muita gente diz que é candidato aqui no estado e escolheram cargos, escolheram coisas. Só que aquele horário de 6 horas da manhã muda a vida do Tocantins quando em vez, né? Aí chega o Uber Black, e muda a vida do tocantinense, né? Muda os rumos, vida do tocantinense não, os destinos políticos do Tocantins, né? E isso é meio que permanente e em verdade a gente nota que a coisa ainda não se acomodou por falta ainda de saber mesmo quem que são as candidaturas postas, a sociedade ainda está muito... Bom, quando você tem um estado que
8 governadores não terminam o mandato, assim, é muito ruim, né? Há uma instabilidade política muito forte nesse processo, né? Isso muda muito. Geralmente, né, aparecem figuras que você efetivamente até nem conhecia. O tocantinense, nós tivemos aí deputados estaduais que viraram governadores. Ele era conhecido na região, mas não era conhecido no estado, né? E acaba sendo o governador. E isso tem características que geram muita instabilidade. E eu vejo que esse momento agora, né, nós temos um governador do estado que era vice, que assumiu a condição de um governador afastado, né, e que se consolida, que é uma pessoa que tem história dentro do estado, né, foi vereador em 2 cidades importantes, Porto Nacional e Palmas, né, teve experiências de deputado estadual, experiências boas e tudo. E, como diz o tocantinense, né, tem um jeitão nosso aí de sertanejo, de gente da terra. Porque é isso é bom, né? Curraleiro. Né? Aí, por outro lado, tem outras candidaturas, né? O Ronaldo Dimas, né, prefeito de Araguaína por 2 mandatos, fez uma boa gestão, né, tem uma característica boa. E também capilaridade em parte do estado, né? Nós temos Damaso, temos outras candidaturas do Paulo Mourão, que hoje é uma candidatura até incógnita. A gente não sabe a força que vai vir o Lula para o Tocantins, né? Isso pode influenciar. Tem que ser uma pessoa fantástica, né? Um político de qualidade, né? Tenho muito respeito pelo Dr. Paulo Mourão. E assim, a gente nota que os nomes vão girar em torno desse. Eu acho que não vai aparecer outros nomes. Não acredito muito que este ano seja diferente dos 33 anos de campanhas no Tocantins, né, que houve eleições, principalmente no estado do Tocantins, onde a característica foi bem polarização, né? Eu não vejo caminho para que não se polarize, certo? Eu não sei com quem. Ainda não está posto. Até porque se você pega qualquer pesquisa, o pessoal fica publicando pesquisa aí. Aí, um índice que, para você não ser enganado, dá uma olhada lá no índice de indecisos. Indecisos. Ou não sabem, ou não opinou. Você vai ver que está maior que o resultado. Então, aquele resultado é verdadeiro? Não. Por quê? Porque, efetivamente, você precisa fazer com que o povo pare. E aí, quem fica falando de política, Jeremy, é eu, você, o político, essa turma aqui. Sai pro povão mesmo. Entra dentro de um ônibus aqui na Teotônio, vai bater lá no Tacari e vai falar pro povo, e aí, como é que tá a política? Rapaz, vai ter eleição esse ano? É desse jeito. Você entendeu? Então, quem tá ligado é quem tá no meio. A grande população não tá. Agora, ela vai resolver quando? Quando vê os programas eleitorais, quando vê a campanha na rua e quando vê que ele tem que ir pra urna e escolher alguém. Ver o grupo, né? Ver o grupo. Quem tá junto, quem não está. Quem tá... Agora eu achei bacana aqui, isso aqui que foi, é que quando faz uma pergunta dessa para uma pessoa igual você que tem o cargo de secretário de governo e líder do partido, a fala bem pausada, bem calmo, porque tem que ter muito cuidado para falar no momento. Na verdade, né? Qual é a minha condição política hoje? Eu hoje vou seguir o que a minha prefeita, do qual eu sou secretário, seguir. A escolha da Cíntia será a minha escolha e assim todo mundo que a gente tem influência, né? Então nós somos um grupo político e hoje a prefeita ela é muito interessante. Eu acho que ela assim, o aprendizado dela com o João foi muito bom. Primeiro, ela não faz política com ansiedade. Não queira isso da prefeita. Ela é muito tranquila. E aí as pessoas chegam e falam assim, mas prefeita tá passando da hora. Passando da hora de quê? Fica fria. Aí ela tem um negócio muito bacana. É no meu tempo. Então, o tempo dela, porque ela sabe o momento certo de tomar as decisões. Por exemplo, hoje você falar assim, quem você vai apoiar quem? Você não sabe dizer quem ela vai apoiar. Por quê? Porque ela está avaliando. Ela está esperando o momento certo. Agora, e até porque ela não precisa disso. Sabe qual que é a grande atribuição da prefeita Cíntia? É o que ela está fazendo, gestão. Ela tem que cuidar de uma cidade, que é a maior cidade do estado, cheia de situações para resolver, e que ela tem que dedicar o tempo dela para isso.
Tem que tomar uma decisão política? Tem. Na hora certa vai ser tomada. Né? Outro ponto, ela é presidente de um partido. Ela é presidente do PSDB, né? Uma social-democrata. E ela tem estruturado o partido. Hoje nós federalizamos, o PSDB federalizou com um importante partido, que é o Cidadania, capitaneado no Estado pelo Dr. Eduardo Bonagura, né? Que é mais conhecido pelo Eduardo Destins, né? E essa federalização, esses dois partidos vão lançar chapas juntos. Então nós teremos 25 nomes para estadual e 9 nomes para federal. Essas duas chapas nós temos filiados suficientes com bagagens eleitorais próprias para mapear bem tanto a Assembleia como a Câmara dos Deputados. A gente calcula que faz aí pelo menos 4 deputados estaduais e 1 deputado federal. Isso é o mínimo que a gente tem colocado nas nossas contas. Então a prefeita tem se dedicado muito, como presidente do partido, e eu a assessoro com muito orgulho e prazer, no sentido de poder fortalecer esse patrimônio político que é o partido. Depois disso, vai se aliar essa estrutura política, mas o capital político da prefeita, aí eu tenho certeza absoluta, ela pode chegar à condição, Jerônimo, de que até se a coisa estiver muito dividida, onde ela pender, ela mudar o resultado eleitoral. Certo? Dado a capilaridade. Nós temos aqui, pelo menos, mais de um terço do eleitorado tocantinense está em Palmas. Né? Então, não é desprezável. Se você pegar as 5 maiores cidades do Tocantins, você tem ali Araguaína, Gurupi, Porto, Paraíso, Araguatins, né? E somar o voto dessa cidade não dá o voto de Palmas. Então, assim, qualquer um que quiser hoje trafegar na política tocantinense deve olhar com carinho para uma pessoa como a prefeita Cíntia, que tem um capital político bom e foi feito muita coisa aqui. Eu fui coordenador da campanha dela. O que eu mais escutei, inclusive nós escutamos de gente que hoje é candidata aí, que nunca ela ganharia. Ela nunca foi candidata a nada, ela chegou lá como vice, e que ela é mulher. Então, a prefeita escutou coisas que você nem imagina. Uma tristeza. Mas ela pegou 10 candidatos homens e uma mulher e venceu eles. Teve quase 40% dos votos da cidade com esse monte de candidato. Certo? Mas por quê? Porque a grande maioria dos políticos de Palmas foi no Taquari e falou, chegou a mudar para lá, dizendo que ia asfaltar lá. Ela nunca falou que ia asfaltar. Quando eles ficaram sabendo, as máquinas estavam entrando. Antes de terminar a eleição dela, o asfalto estava pronto. Você entendeu? Então, obras homéricas, NS10, aquelas industriais, agora lá, nós estamos fazendo Morada do Sol, 1, 2, 3, Santa Fé, asfaltos de tempos homéricos, assim, tempos que assim, as pessoas não tinha sentido mais essas áreas não estarem asfaltadas, essas quadras. Né? Então, ela foi e fez, sem alarde, sem propaganda. Né? E não só obras físicas, né? Assim, a prefeita, por ser mulher, e assim, eu tenho muita ojeriza, sabe, Jerônimo? A mulher na política ela é muito discriminada. As pessoas olham de forma pejorativa, imaginam que não há capacidade suficiente de uma mulher tocar um negócio como a política. Tomar decisões. Lê do engano. Eu tenho muito orgulho de estar com a prefeita Cíntia pela coragem dela. Ela é uma mulher corajosa, ela enfrenta mesmo e não vem achar que vai intimidá-la com isso, com aquilo, que não tem conversa. Ela tem o jeitão dela mesmo. Vai entrar então na campanha esse ano? Ela Sim, entra? Ela tem o esposo candidato, né? Dr. Eduardo Mantuan, né? Um advogado conceituado, um companheiro dela, né? Que é candidato, obviamente, é membro do PSDB, né? Dirigente do PSDB. E é legítima a oportunidade dele, né? A chance dele participar e efetivamente ter êxito no seu pleito. Isso é democracia, né? Então, ela terá essa participação nesse formato. Candidata ela não pode ser, até porque está no cargo e o período de desincompatibilização já saiu. Mas né? assim, nas majoritárias ela vai estar presente. Vai estar, como eu te disse, dado o momento ela toma a decisão,
E para esse grupo político ela traz duas coisas muito importantes. Um partido muito bem estruturado, certo? E, junto com ele, o capital político dela. Então, todos os feitos dela, as pessoas de Palmas, existe uma parcela muito grande da população de Palmas que gosta muito da prefeita. E se ela pender para um lado, muita gente vai através do referendo da prefeita Cíntia. Então, isso aí é algo que a gente sabe que existe e isso vai acontecer. Porque participar politicamente, a gente tem que participar. Ela não pode ficar de fora do processo político. Né? Obviamente, sem misturar o que é gestão é uma coisa, o que é política é outra coisa, e isso tem que andar muito separado. Você viu como a coisa mudou, Rogério? Se lembra dos 19 anos, quando chegou aqui na aventura de desbravar a nova capital do novo estado, e hoje você está aqui tratando de assuntos pertinentes à política decisiva de todo o estado. Sem dúvida. E participando de forma efetiva. Maravilha. O melhor de tudo é ter a oportunidade de estar de frente com uma pessoa como você, Jerônimo, e ter essa oportunidade de fazer um bate-papo como esse, que às vezes são coisas que as pessoas não têm o conhecimento, ou não teve acesso a esse conhecimento, a essa informação, e a gente poder chegar nele e passar essa informação. Então, é uma alegria muito grande para mim estar aqui com você. A gente se conhece há muito tempo, né? Que a gente andando por aí pelo esse estado, o tempo que você estava em Araguaína, a gente sempre ia lá. Acompanhava aquele belíssimo trabalho que você sempre fez em Araguaína. A população de lá gosta de você e já provou isso, né? Então, muito. Até mesmo politicamente já provou, enfim. Isso faz com que a gente se sinta muito honrado de estar aqui. Realmente, para mim, hoje é um dia de alegria na minha vida. Muito obrigado pelas palavras aí. Mas eu queria, a gente está chegando no final do programa, mas eu queria que você fizesse uma conta, já que você é bom de números, né? Fizesse uma conta aí e desse como resultado desses 30 anos o que mais marcou a sua vida nessa história de Palmas e Tocantins. Dos 19 anos para agora já quase 50. Quase... Rapaz, por incrível que pareça, o que mais me marcou foi a consolidação dessa cidade. Eu amo Palmas. Palmas, ela me deu tudo. Me deu meus filhos, minhas filhas, né? Eu só tenho filhas mulheres, né? Me deu minhas filhas, me deu a minha esposa, né? A minha família, me deu o pouco patrimônio que tenho. Abrigou meus pais, meus irmãos, abrigou todos os meus interesses. Aqui eu construí o meu currículo, eu construí a minha dignidade, eu construí a minha reputação, né? E é aquilo que a gente falou no início do programa. Quando eu tive essa percepção, quando eu entrei nesse prédio aqui, hoje. Quando você entra nesse prédio que você tem o seu programa, esse prédio ele tem uma característica de arquitetura bioclimática. Isto é, ele tem cortinas verdes. Não sei se você notou, obviamente você notou, sim, você comprou aqui por isso. E você vê uma arquitetura magnífica, parece que você não está nem em Palmas. E aí você vê o quê? Poxa, a minha cidade está parecendo que eu estou em São Paulo. Está parecendo que eu estou em Goiânia. Está parecendo que eu estou em Brasília. Isto é, você vê uma evolução da cidade de uma forma muito intensa. E isso é muito prazeroso para a gente que chegou. Aonde eu encostei meu carro aqui na porta, se eu encostasse há 30 anos atrás, eu estava numa poeira. Aqui, em volta desse palácio aqui, era praticamente um pasto. Eu vi por várias vezes gado pastando em volta do palácio. Tem fotos lá em casa, né? E passando muito mesmo, era muito gado. E isso, você vê essa evolução dessa cidade, é a coisa que mais marcou. Eu era secretário da Juventude do Siqueira e eu fiz, no último ano do mandato dele, nós fizemos um encontro com 5.000 jovens aqui. E veio jovem de 80 municípios. Esses jovens eram de ônibus. A ponte estava pronta, mas não estava inaugurada. Eu fui no governador Siqueira e falei, governador, tem como o senhor pedir para o doutor Brito Miranda abrir a ponte para o meu pessoal passar por ela? E ali, aquele lago, cara,
e aquela ponte é uma marca dessa cidade. Fenomenal, né? Fenomenal. Então, o que tem de melhor para mim no Tocantins, em toda a minha estada nesses 30 anos, é Palmas. Bacana. Rogério, muito obrigado pela sua presença, pelo conhecimento compartilhado aqui com a gente, as histórias e o momento, né, que a gente hoje compartilha isso com todas as pessoas que estão nos acompanhando. Maravilha. Quer deixar uma palavra aí para encerrar? Fica à vontade. Queria, né, agradecer a todos, né? E eu não posso esquecer aqui de entregar a sua caneca também. Rapaz, essa eu faço compromisso com você. Viu? Ela vai ficar na frente, porque assim, a gente fica mais no trabalho do que em casa, né? Então, ela vai ficar mais comigo do que a minha família, que vai ficar no meu lado lá. Bacana. Beber água. E outra, aqui em Palmas você tem que beber água, viu? Muita água. Então, só mesmo, gente, agradecer. Eu acho que esse momento que a gente ficou junto aí, a gente falou sobre muitas coisas, poderia ter falado até sobre muito mais, mas o importante é a gente marcar a história, o importante é a gente deixar a nossa parcela de contribuição para alguma coisa, né, Jerônimo? Você faz a sua de forma muito boa, você leva conhecimento, você muda opinião, você leva a informação que as pessoas não têm. E isso, porque as pessoas não têm sede só de água, não. As pessoas têm sede de informação. E isso você faz com muita propriedade. Muito obrigado por ser meu amigo. Obrigado, que agradeço. E agradeço de forma muito especial vocês que nos acompanham, todos os nossos programas. E lembrando que na próxima terça, às 8 da noite, estaremos de volta, claro, com um convidado sempre muito especial. Até lá, tchau!